Minha saudação a todos e todas. Então a gente retorna aqui para conversar com vocês mais um pouco sobre o Plano Nacional de Educação, Valorização e Formação das Condições de Trabalho. Veja, na conversa anterior que a gente teve, a gente, de certa forma, dialogou sobre alguns aspectos da formação docente, sobre alguns aspectos das metas do governo, sobre alguns aspectos da própria estrutura de ensino. Hoje a gente vai retomar isso e também sobre a questão do vídeo que eu passei para vocês. Um pequeno parênteses, então. É importante destacar que o vídeo mostra, bom, é evidente, mostra um momento, uma intencionalidade, tem toda uma mensagem por trás do vídeo. Que eu acho que quando vocês olharam, vocês devem ter percebido, né, desse Nunca Me Sonhava. E a mensagem que tem, que nos desafia a pensar, a interagir, é a mensagem de uma mudança na escola. É um problema. Mudança na escola no sentido de dialogar de uma forma mais intensa com os anseios dos alunos, né? A escola deveria dialogar mais. Então, se vocês olharem, a gente vem discutindo de uma forma muito rica, muito ampla, ao longo de todo esse semestre que a gente está convivendo, de uma forma online, mas enfim, estamos convivendo, que é a questão do papel da escola nas políticas públicas. Se a gente olhar aquele vídeo, e esse foi o desafio, que é um vídeo que a gente pode não concordar com algumas questões, enfim, né, entre outras, a gente percebe o enorme fosso, ou como é abissal a realidade entre as propostas de ensino e a realidade que a gente vive. Eu chamo a atenção da perspectiva de uma reflexão mais profunda das potencialidades de transformação da escola. E é isso que eu acho que a gente tem que debater. Se vocês olharem com atenção no vídeo, a gente vê assim, anseios. Todo mundo, de certa forma, entende que a educação é importante. O que se discute é um modelo educacional. Veja, mas eu entendo que a escola pública pode garantir esses anseios de uma forma muito mais rica que uma escola privada. Esse aspecto da integração, esse aspecto das políticas públicas de governo deveriam levar em conta muito essa diversidade regional, a diversidade de público, né? Vamos dizer assim, dos alunos, e sobretudo essa diversidade de relação professor-aluno. Uma escola dos sonhos é uma escola que congregasse esses vários elementos, um rigor na educação, né? Um rigor no sentido do debate dos conteúdos, no sentido da formação, e uma certa perspectiva inclusiva e de liberdade na ação, na relação entre os sujeitos. Né? Alguns vão dizer que isso é impossível, tem todo um debate nesse sentido, mas eu vejo isso como algo que é possível de ser feito. A gente vê outras realidades. Né? Claro, gente, é um problema cultural, é um problema que a gente tem dificuldade de tocar alguns temas. É uma ferida aberta, vamos dizer assim. Do tipo, por exemplo, a questão da formação dos professores. A gente ainda tem uma formação muito voltada para questões, enfim, muito pré-determinadas, muito normatizadas. Dá um exemplo da história, por exemplo. Se vocês olharem, a maior parte dos cursos, inclusive o meu, que a gente fez um debate, eles têm uma postura de manter um conjunto de conteúdos em uma grade que ela é a mesma, com algumas mudanças, há praticamente 100 anos. Na história a gente tem história antiga, moderna, medieval, contemporânea, né? A gente tem Brasil 1, Brasil 2, Brasil 3. É uma grade, um quadro de sequência lógico que, enfim, abarca várias áreas, mas ainda é moldado por um contexto bem anterior, bem antigo. E modificar isso causa um desassossego, causa um desconforto muito interessante. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando com os alunos na formação de professores, que eu trabalho na formação de professores, a gente percebe que imediatamente eles percebem uma dicotomia entre o que é ensinado e o que é, vamos dizer assim, o que seria mais interessante na realidade escolar. É um problema que a gente tem que enfrentar e que a gente teria que discutir. E aí vem a relação da formação dos professores. Vejam, na área de filosofia, o professor tem também, o professor, no caso, a formação de vocês, tem que levar muito em conta a realidade
e a potencialidade de flexibilização do ensino, possibilidade de flexibilização da sua própria aula para um debate mais profícuo com os alunos. Vamos pensar bem. Em filosofia, se a gente pegar o momento atual, discutir alguns elementos com os alunos, a gente tem lá uma aula pronta para dar sobre, sei lá, Agostinho. No entanto, o tema candente, quando vocês chegam em sala de aula, é a questão de disputas de poder. Eu acho que, para tornar a aula mais agradável, eu podia interagir a discussão, mas levar em conta também esse anseio dos alunos desse tipo de conhecimento. Isso é um elemento. Porque se vocês observarem bem, muitas vezes os alunos acham que o conhecimento está desconectado com a realidade. E cabe a gente fazer esses ganchos, esses conectivos com a realidade. Isso é um elemento que deveria ser melhor abordado na formação dos docentes. Ou seja, a questão de, em alguns momentos, flexibilizar o conteúdo para debater temas que são caros ao nosso público-alvo. Aí vem as relações que a gente tem com as políticas públicas. Muitas vezes, vencer o conteúdo se torna mais importante do que fazer uma discussão mais crítica, mais profícua, mais interessante para os alunos. E esse é um debate que as políticas públicas pouco encaram. A própria ideia dessa formação livre, né, a gente pode debater com vocês, não encara esse debate de uma forma concreta, né? Porque a formação livre vai se dar a partir de modelos pré-estabelecidos. Então tem dificuldades com a formação livre. Né? E uma questão que a gente acha interessante ver, que é um debate, seria incluir nessa perspectiva talvez um modelo híbrido, ou seja, incorporar esses aspectos locais regionais com políticas públicas com diretrizes mais abrangentes. Discutir, por exemplo, relações de poder, que a gente chama talvez a questão de focar mais nos conteúdos, e aí a gente tem que ver a formação dos professores em temas transversais, em elementos de interdisciplinaridade, em elementos que transformassem a aula um pouco mais atrativa, mais funcional. Só que aí a gente esbarra, como a gente viu no texto do Álvaro Hipólito, no aspecto da formação, dos recursos, né, da própria estrutura que os professores vivenciam hoje. Né? O que eu quero dizer e o que eu acho que é fundamental a gente dizer? Se a gente avaliasse de uma forma muito simples, a gente iria colocar a formação como problemática, a escola como problemática, enfim, gerar um grande problema para tudo. No entanto, se a gente ficar só nesse foco, parece que não há saída. E quando a gente, dentro da universidade, a gente para de ver a universidade como propositora de alternativas, como propositora de modelos, enfim, novos, inovadores, a universidade perde um pouco a sua função, ela passa a ser apenas reprodutora. É dentro da universidade e sua interação com a escola, que é o que eu advogo, uma relação mais próxima, que a gente pode pensar perspectivas de transformação, mudança para essa realidade que a gente vivencia. Eu creio, e aí como vocês podem ver nesses slides que a gente está disponibilizando para o debate, que muito da formação poderia ser melhor discutida, melhor trabalhada. No entanto, a gente não pode cair no outro extremo. Pensar que a formação pode ser qualquer coisa. Não. Ela pode ser flexibilizada, mas ela deve guardar não digo uma reserva de mercado, mas ela deve guardar um potencial de possibilidade de cada curso. Imagine o seguinte, hoje em dia, a gente tem em média vários professores, vocês podem olhar no texto, nos slides que a gente disponibiliza para vocês, que não tem a formação para dar determinadas aulas. Por exemplo, professor de matemática dando aula de história, professor de história dando aula de matemática. Aliás, mais comum é professor de história e filosofia dando aula de matemática. Da mesma forma, um professor de história, mesmo que eu acho que eu advogo que não existe uma muralha chinesa entre a história e a filosofia, entre a antropologia e a filosofia, entre a antropologia e a história, é lógico que há especificidades. O que seria interessante é esses profissionais trabalharem conjuntamente. Conjuntamente, no entanto, preservando suas áreas de formação, no sentido de que ali, dentro dessa relação, há um elemento que tem uma maior formação, portanto, uma maior autoridade da fala, quando expressa a sua opinião sobre determinado assunto. brincava com o nosso colega aqui, o Antônio, que a respeito
que é filósofo, né, que é a respeito do aspecto da filosofia, da história, assim, parece que a gente conversa a mesma coisa, mas de formas diferentes. Né? A gente conversava outro dia a respeito disso. E é algo que eu acho que é interessante. A mesma coisa de forma diferente pode ser uma prática muito significativa para a gente modificar o conteúdo, guardando o que cada área tem de maior potencialidade. E esse é um elemento que eu gostaria de discutir com vocês. No entanto, gente, a gente tem que pensar também, além dessa formação docente, da ideia de como esse docente pode ser treinado, capacitado, palavras do momento, né, para interagir na mesma cidade com diferentes realidades. Né. Esse modelo educacional amplo, global, quando chega na realidade, ele é testado. Então, e aí é uma questão pesada. Né? Enfim, quando o aluno vai para a sala de aula de forma definitiva, assume uma disciplina que ele realmente encara uma realidade encara na ponta essa realidade desses modelos educacionais, vamos dizer assim. E aí que a questão aperta, vamos dizer assim. Aperta porque tudo que a gente aprendeu na faculdade, discutiu na faculdade, depois vai ter que ser nessa interação com os alunos. E aí a gente tem que repensar e redefinir a nossa própria postura. Então eu creio que uma das palavras-chave, e vocês me desculpem a questão paradoxal, é pensar essa relação entre uma rigorosa formação no aspecto do ensino e uma flexibilidade de atuação. Que é um modelo que, no meu modesto entender, as políticas públicas deveriam levar em conta, deveriam ter uma maior abrangência. Fora que, a gente observando ali, há necessidade da gente ter um diálogo com os anseios das turmas, né? Um diálogo mais perspectivo. Talvez um aspecto fundamental que ele fosse que a cada ano as escolas, dentro dos seus processos de formação, realizassem uma imersão na escola. O que seria um processo de imersão? O processo de conhecer a escola, dialogar com a escola. E esse tipo de conteúdo, modelo tipo Finlândia, em alguns outros lugares, foi ser debatido com os próprios educantes. Né, gente? Vamos focar mais ali, vamos focar mais nesse aspecto, mas que também preservasse aqueles conhecimentos necessários como um todo. Veja, de uma forma ou de outra, a gente parece estar buscando um caminho do meio, né? Um caminho onde se tem uma condição de partido igual, ou aspectos mais igualitários na formação em nível nacional, mas que se preserve essa liberdade, essa estrutura de atuação dentro de contextos regionais. Bom, em que nível isso? Que é o aspecto que eu acho que a gente tem que pensar. No nível mais básico, para começar, né? Ou seja, garantindo o aluno como sujeito e garantindo o professor como um profissional que está ali para desempenhar uma das funções mais importantes no cenário nacional. Segundo, para isso acontecer, a gente tem que garantir uma boa formação, um bom salário, efetivamente, e uma boa infraestrutura, tanto para aluno quanto para o educador. A gente pode fazer um exercício, se vocês colocarem escolas do Brasil, precariedade das escolas do Brasil, no oráculo Google, como a gente gosta de brincar, vocês vão ver que tem escolas que são verdadeiros barracos, assim, né, onde o professor, mesmo funcionário público, mesmo na escola pública, exerce sua função de uma forma extremamente precária, as crianças também. Isso teria que ser modificado, logicamente. Uma outra situação é a situação de garantir a diferença junto com os nossos pares na escola. Veja, dependendo da escola, a gente tem uma dicotomia muito grande entre as crianças que estão ali. Né? Crianças que vêm de periferia, crianças que são melhores trabalhadas, com melhores condições, crianças que sofrem violências, né? Professores, enfim, que vivenciam essa realidade, constantemente nos relatam que às vezes a escola é um grande laboratório de diversidade, que cada criança tem, e tu não tem tempo. É impossível tu trabalhar de forma individualizada. Então a gente tem que flexibilizar a coisa, olha que eu falei a palavra coisa, para que todas essas crianças, de uma forma ou de outra, interajam de forma concreta. Né? É importante discutir com vocês, e eu acho que é um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, que o PNDE, né, ele é fundamental, no meu entender, esse Plano Nacional de Educação,
mas paradoxalmente ele tem que ser reformulado. Eu acho que tem que existir, constantemente ser revisitado, ressignificado, atualizado esse PNE. No entanto, ele tem que ser flexibilizado, no sentido de, enfim, garantir melhor as agências dos sujeitos. E uma questão que eu vejo, gente, que a gente tem que trabalhar, que é a questão da extrema responsabilidade que se coloca na escola, que é um elemento que também parte nessa perspectiva de formação. Com os alunos, e no contexto que a gente constantemente nos fala o seguinte, olha, tem uma carga muito grande sobre os ombros do professor. A família espera que o professor eduque, por exemplo. Uma outra carga que espera que tu tenha condições de lidar com tamanha diversidade, que tu espere isso. Não, então essas responsabilidades têm que ser compartidas, né? No modelo ideal, a família deveria estar muito presente na escola, mas no contexto brasileiro, como é que fica isso? Onde muitas vezes a família, todos têm que trabalhar e a criança passa, né, a maior parte do tempo na escola sozinho. Então, sozinho no sentido que não tem condições dos pais irem à escola com frequência por relações de trabalho. Então, é um outro problema. Nesse sentido, eu acho que a gente poderia usar outros modelos sociais onde há uma certa acolhida, uma certa lei que permitisse que os pais se ausentassem uma vez por mês para ir na escola, desde que bem documentado. Enfim, gente, são cenários que a gente deveria valorizar a educação de uma forma muito mais séria e de uma forma muito mais produtiva do momento que a gente está vivendo. O PNDE deveria incidir sobre isso. Bom, uma relação que eu acho também fantástica naquele documentário, que é quando fala da questão da diversidade, é a ideia de tornar os alunos partícipes das aulas. Mudar um pouco aquele modelo, e aí vem a questão da formação dos professores. Será que a gente está sendo preparado para isso? Mudar um pouco daquele modelo já, vamos dizer assim, a longo prazo, o professor aqui, os alunos ali. Eu acho que talvez uma interação maior, uma ideia de trabalhar com um grupo, uma ideia de... Gente, e eu sei muito bem o desafio que é isso. Eu tenho claro que não é uma coisa que a gente vai conseguir resolver de uma hora para outra, porque eu já constantemente vou em escolas, eu sei a loucura que é dividir em grupos, né, e conseguir desenvolver. Mas aí que entra a questão. A gente tem que começar a mudar a cultura. Só que não posso ser mudado eu, o Antônio, ou qualquer outro, o Luiz, qualquer outro, né, dos nossos colegas assim, né? Tem que ser mudado a partir, a Roberta, tem que ser mudado a partir de um conjunto, de uma estratégia pensada pelo coletivo para funcionar. E é significativo que essa estratégia tem que vir com um apoio institucional, um apoio também no sentido material para que ela seja feita. Veja bem, nós vamos trabalhar com grupos e debates de grupos a partir de temáticas, assim, salas de aula teriam que ser reestruturadas. Né? Pessoal, e aí é uma questão assim, muitas vezes parece que a gente está sendo assim, muito ufanista, né? Desculpa, muito dentro de uma perspectiva utópica. Não, a gente está discutindo aqui que existe possibilidades de fazer isso, só que não são feitas. E estamos discutindo dentro dessa realidade, desses problemas. E o PNE, o Plano Nacional de Educação, deveria abarcar essas possibilidades, deveria abarcar essa discussão, que não é o caso. Uma outra relação que eu chamo a atenção, assim, para a gente já encaminhar para o fecho da nossa conversa hoje, é uma pergunta que eu direciono a vocês. A gente está se sentindo preparado para ser professor? Muitas vezes parece que um curso de licenciatura, e tem todo um debate sobre isso, prepara a gente para ser um pesquisador. Mas não prepara, da mesma medida, a gente para ser um bom professor. E isso o PNDE, de certa forma, está discutindo. Atualmente está tendo todo um debate em nível nacional para a reformulação do projeto de todas as licenciaturas, filosofia, história, enfim, todas as licenciaturas, que incorporem mais aspectos de formação docente. Ou seja, elas tenham uma melhor caracterização da formação do profissional enquanto docente. Não enquanto pesquisador, mas enquanto docente, ou pelo menos um equilíbrio entre os mesmos. Isso já é um modelo. Gente, então, finalizando, o que a gente gostaria de pensar de forma coletiva com vocês, a partir do texto e a reflexão? Alguns elementos deveriam ser interrelacionados nesse processo de formação. A formação dos docentes, a ideia, né, os recursos para a educação, tanto para bem remunerar os docentes como para ter a infraestrutura nas escolas, e a possibilidade de flexibilização e essa... O que eu chamo de flexibilização? Essa possibilidade de a gente ter uma escola um pouco mais... com
com mais aderência às realidades, aos contextos, né, a sociedade onde ela está inserida. Essa aderência parte do princípio da gente conhecer a escola, fazer a imersão e estar aberto a, talvez, soluções um pouco inovadoras para os nossos modelos de ensino. Tá, eu sei que é um momento muito curto para a gente discutir questões mais complexas, mas é um momento que a gente tem. Por isso eu acho que eu gostaria de estimular a gente a fazer essa reflexão. De qualquer forma, então, gente, me despeço de vocês, assim, e espero que a gente continue nesse debate. Semana que vem a gente vai discutir outra temática, mas eu gostaria de chamar a atenção mesmo de vocês. Há necessidade da gente ressignificar a formação, mas há necessidade da gente manter políticas públicas nacionais para garantir que essa formação seja efetivada. Não creio que uma política pública voltada exclusivamente para o lucro, onde as escolas são vistas apenas como uma empresa, vai ter essa preocupação. Né? Eu acho que é uma preocupação estatal, é uma preocupação de um modelo de desenvolvimento nacional e é uma preocupação que todos nós devemos ter. Então, gente, obrigado.